Bom dia, tudo bem? Aula particular, né, Laís? Mas hoje a gente termina o conteúdo, a matéria aí do direito do consumidor. Semana que vem a gente faz as questões online, mas aí é, se não for ter presentes, me avisem que daí a gente faz uma única vez, em vez de ficar fazendo, né, duas, três vezes sem alunos. Então daí semana que vem a gente faz as questões para que vocês possam postar para ser o trabalho bimestral, e com isso a gente encerra aí o cumprimento da ementa aí de 2020. Então, como eu falei no chat, tem sobrou um único artigo para hoje, então certamente nós não gastaremos 60 minutos, embora até seria possível, mas não vou te tomar para Cristo, porque não é para tanto. Então, a conversa de hoje é para tratarmos sobre contratos, né, ou contrato de adesão. Eu sempre começo as aulas indicando algumas questões, ou seja, fazendo algumas provocações jurídicas para que vocês possam pensar um pouquinho. Separei três provocações aqui, né? O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão seria nulo, e se o juiz pode conhecer, pode resolver de ofício aí um contrato de adesão. Então, essas três questões preliminares, eu espero que ao longo aqui da minha fala a gente consiga tangenciar, a gente consiga responder de maneira satisfatória para que vocês se tornem advogados graduados aí nos contratos de adesão. Então, tentando já responder ali algumas daquelas indagações, o contrato de adesão é uma espécie de contrato celebrado entre duas partes, evidentemente, a questão da bilateralidade dos contratos, né? Em que os direitos, deveres, condições estão estabelecidas por quem? Pelo proponente, para quem está te apresentando o contrato, sem que o aderente, por isso que é chamado de contrato de adesão, possa discutir ou modificar seu conteúdo, ou que tem esse poder de forma bastante limitada. Então, o contrato de adesão é aquele contrato comumente chamado de contrato pronto. É aquele contrato que é apresentado pelo fornecedor quando nós estamos aqui na condição de consumidores, e a nós não é possível fazermos qualquer tipo de alteração, ou se ainda é possível alterar alguma coisa bem pequena que não é substancialmente nem considerável, né? Eu achei essa fotinha ali, concordo nos termos e as condições de uso, quer dizer, isso aí também é um contrato de adesão em que você não consegue discutir, ou você aceita as condições, ou você não aceita e não abre o documento. Então, partindo para o nosso último artigo do Código de Defesa do Consumidor. Que coisa, hein? Para mim é um momento quase que solene, porque lá em fevereiro, na minha primeira aula, eu disse assim: nós vamos terminar o conteúdo quando nós tratarmos do último artigo que fica aqui dentro da parte acadêmica para conversarmos, que é o artigo de número 54 no Código de Defesa do Consumidor. E, né, depois de hoje, dia 4 de novembro de 2011, depois de 11 menos 1, depois de 10 meses de trabalho aí, de aula, chegamos finalmente ao artigo de número 54. Eu comi o CDC aqui em mãos, que eu gosto de trabalhar com ele, e vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma analisadinha no que diz o caput do artigo 54. Ele diz assim, ó: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, lembrando que o código inteiro está voltado para produto ou serviço, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Então, vejamos que o caput do artigo 54 vai bem próximo daquele conceito ali que eu apresentei. Então, de forma bem tranquila, a conceituação do contrato de adesão, a gente pode imaginar, a gente pode dizer que ele está no próprio caput do artigo 54. E ali, ó, parágrafo 1º do artigo 54, né? A inserção de cláusula no formulário
não desfigura a natureza de adesão do contrato. Então, não é porque você inseriu alguma cláusula, não é porque você teve que fazer um complete, né? Nós temos aqueles contratos em que aparece assim, ó, nome e um traço, aí você coloca seu nome. CPF e um traço, aí você coloca o seu CPF. Endereço e um traço, aí você coloca o seu endereço. Mesmo nesses contratos, nós chamamos de contratos de adesão. E nesse tipo de contrato, a principal característica dele quer dizer que ele já está pronto, que eu não consigo alterar ali as suas cláusulas, que eu não consigo tomar nenhuma providência muito diferente do que aquilo que o fornecedor já colocou aqui para nós. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, admite-se cláusula resolutória. O que é cláusula resolutória? Aquela que impõe ali a resolução, a finalização do contrato, se acontecer uma daquelas condições ali apresentadas, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo anterior. Vamos olhar o que fala o disposto parágrafo 2º do artigo anterior. Seria o parágrafo 2º do artigo 53. Ele diz assim: nos contratos de sistemas de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Então, eu já acompanhei algumas ações aí de rescisão contratual de grupos de consórcio, de grupos de... tem muito, e hoje está muito em alta essas ações de rescisão de loteadora, né, com venda aí de terrenos parcelados. Então, assim, não deixa de ser um contrato de adesão, esse tipo de contrato, e que o advogado tem que ser muito esperto, estar muito antenado aqui e conseguir discutir, conseguir apresentar ali em juízo aquelas cláusulas ou aquela cláusula em que seja que possa ser considerada abusiva, que possa trazer aqui prejuízo ao seu cliente, que possa estar aqui em divergência com o contrato com o direito do consumidor. Então isso é bem importante. Então é possível sim, né? Tem que a restituição não é integral, mas também não dá para eu fazer lá o consumidor perder tudo que pagou, né? Eu já vi bastante dessas ações nesse sentido. Então, só que você como advogado tem que fazer a continha, tem que conseguir indicar, né? Tem que conseguir fazer aqui a sua parte como direito. Parágrafo 3º. Nos contratos, né? Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e em caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. Não é possível, a gente vai considerar que é cláusula abusiva se você vier com aquelas letrinhas de formiga, né, que a gente não consegue entender o que está escrito. Então, de forma legal, o artigo 54 nos apresenta que a fonte, né, o tamanho da letra a ser usada nesse contrato é a fonte de letra 12. Então prestem atenção com relação a isso, porque eu já vi contratos com fonte menor. Aí você vai dizer, mas o que você vai discutir, Juliano? Eu não sei, de repente, se a fonte for muito pequena, você pode discutir uma incompreensão do consumidor, pode discutir ali, de repente, uma nulidade de uma cláusula específica, e de repente, dependendo do formato ou do qual é o conteúdo dessa cláusula, talvez ensejaria uma nulidade como um todo, né? Não é bem aqui um dos princípios aqui do direito do consumidor seria a preservação contratual, mas eu não duvido que em uma nulidade de cláusula complicada, assim, cláusula que invalide o contrato, chegamos aqui a uma invalidade total do próprio contrato. Parágrafo 4º. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então aqui a gente teria também aquela possibilidade de, é possível aplicar a arbitragem no direito do consumidor? É possível, desde que essa cláusula seja redigida em destaque. No meu entender aqui, né, no meu raciocínio jurídico consumerista, teria até que ter a assinatura do consumidor em cláusula específica.
Ah, mas é admissível apenas uma assinatura final. Concordo que é admissível apenas uma assinatura final, mas se eu estivesse advogando para o fornecedor, eu penso que eu não estou fazendo nada de errado, eu ia colher a assinatura do consumidor ali naquela cláusula específica. Para quê? Para que haja a ciência inequívoca do mesmo. A gente tem que aprender que não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, porque depois o direito vai lá e vai anular o ato. Então, no meu ponto de vista, quando nós estamos prestando um serviço ao fornecedor, é melhor que a gente preste esse serviço de forma adequada, é melhor que a gente verifique essa questão da cláusula contratual para que não haja uma nulidade no futuro. Então, parágrafo 5º. O parágrafo 5º foi vetado na elaboração aqui na assinatura do nosso Código de Defesa do Consumidor, foi vetado ainda pelo presidente da época, que era o Fernando Collor de Mello. Esse item, contrato de adesão, gente, ele tangencia todas aquelas relações de consumo que hoje são submetidas em juízo. Por quê? Se você partir de telefonia, tem contrato. Você vai dizer, mas é contrato verbal. Ainda que seja contrato verbal, vai ter um contrato lá no site, disponível para todos os consumidores, e que aquele contrato é de adesão, né? Eu tenho aqui analisado ali como juiz leigo inúmeras ações em que as pessoas discutem justamente cláusulas contratuais que elas dizem que elas não tomaram conhecimento. Agora, não adianta dizer que se não tomou conhecimento se o contrato é de adesão. Você só tem duas opções, ou você adere ou você não adere. Então talvez o formato de discussão jurídica não fosse adequado o que nós advogados estamos submetendo em juízo. Talvez a gente tenha que fazer uma volta um pouco maior para poder chegar onde a gente quer. Então não adianta só discutirmos ao judiciário, o juizado não dá o dano moral. Depende, há prova. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui para vocês é que o ato ilícito pode existir, então tem um ato ilícito ali dentro do direito do contrato de adesão, mas o ato ilícito por si só não gera o dever de indenizar. Nós não temos caráter pecuniário aqui no direito do consumidor porque o artigo 16 foi vetado, nós temos apenas caráter indenizatório, então eu só posso te indenizar, eu não posso te punir. Então isso é bem importante que isso fique claro aqui ao longo aqui desse 2020, dessa disciplina do direito do consumidor. Eu penso que contrato de adesão não é nulo, pensando lá naquelas perguntas que eu fiz lá no começo da nossa indagação, e que o juiz, teoricamente, ele poderia agir de ofício, sim, na matéria do direito do consumidor. Porém, quando se trata de um contrato de adesão, ele só vai agir de ofício naquelas questões em que forem eminentemente nulas, concorda? Ele não vai sair ali discutindo cláusulas ou apontando questões que não foram levantadas. O juiz tem que julgar a causa ali na estrita delimitação proposta pela parte autora. Uma coisa é conhecer de nulidade absoluta, outra coisa é agir de ofício. Então, acredito que em se tratando de contrato de adesão, existe a possibilidade também do agir de ofício do juiz, mas de uma forma que é muito mais mitigada, de uma forma muito mais limitada, em que o contrato de adesão por si só não é nulo. Ele só quer dizer que foi feito de forma unilateral pelo fornecedor. Então, dentro aqui dessa discussão do contrato de adesão, a gente poderia estar pensando várias coisas. Nós poderíamos estar pensando que o contrato de adesão é lícito, a gente pode estar pensando que o contrato de adesão é passível de discussão, a gente pode estar pensando que o contrato de adesão, ainda que haja nulidade de uma das cláusulas, dificilmente vai haver a nulidade dele como um todo. A gente pode discutir e analisar que o contrato de adesão ele pode estar disponível pelos meios digitais, sim, e nem por isso o consumidor pode se furtar ou pode alegar de que deixou de conhecer, deixou de saber. Então, a minha recomendação é que nesse item, contrato de adesão, vocês tomem bastante cuidado e prestem atenção qual é o tipo de argumento que vai ser elaborado por vocês. Não adianta fazer tratado de direito em petição inicial ou depois em impugnação, porque o direito já está legislado, o direito já está aqui. Na verdade, você tem que articular o direito aos fatos e ao caso concreto para conseguir aqui uma argumentação jurídica com provas para chegar ali a
a um resultado que seja almejado aí por você ou pelo seu cliente. Então, de qualquer forma, o que eu gostaria de falar sobre contrato de adesão, como é um único artigo, né? E é um artigo que é importante, mas é um artigo que também traz aqui uma certa limitação de discussão, porque quer dizer, os principais tópicos são esses que eu apontei, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Por isso que eu disse que a aula de hoje seria uma aula mais curta, porque acabou sobrando um único artigo para a gente fechar a aula. Então são 20 minutos de aula, né? Metade até do que o necessário, mas a gente não tem muito o que ficar enrolando aqui na discussão do contrato de adesão, que realmente isso aqui a gente vai ter que aplicar no caso prático. Seria mais ou menos isso. Combinado, Laís? Se seria mais ou menos isso, eu vou encerrando a aula por aqui. Vou postar ela lá no Moodle, no meu canal, e peça para os alunos assistirem, porque aí a semana que vem a gente vem e resolve questões para vocês postarem como sendo a nota do trabalho bimestral. Né? O pessoal já estão desanimados, né? Mas nós não estamos não. Mas a gente vai ficando por aqui. Tudo de bom. Até a semana que vem.